Será que eu posso tatuar sem máscara? Seja bem-vindo a mais um programa Angels Tattoo School. A série de hoje é sobre biossegurança. Meu nome é Renan Martelli-Scaff, sou CEO do Angels Tattoo School desde 2005, faço tatuagem, piercing e dermopigmentação desde 1996, sendo considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil. Sou formada em medicina veterinária, com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente estou no 3º ano de medicina humana para trazer mais conhecimento para você. E o que isso muda no seu aprendizado? Muda tudo. Somente pessoas formadas na área da saúde podem, por lei, falar de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança e assim por diante, fornecer uma certificação válida sobre esses temas e ainda ter o conhecimento necessário para ensinar para você tudo de biossegurança. E é por isso que eu tenho orgulho em dizer que eu ajudo tatuadores a aprenderem tudo de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele e legislação. E todo esse aprendizado muda completamente o modo de você atender o seu cliente, de você montar o seu estúdio, de você se adequar e tudo mais. O nome da série de hoje é: será que eu posso tatuar sem máscara? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que máscara é um EPI, equipamento de proteção individual. Porém, engana-se você se você acha que é apenas um EPI, que é apenas para te proteger. Na verdade, a máscara vai proteger também o procedimento que está sendo feito. Então, se você não utilizar máscara e começar a falar sobre a tatuagem do seu cliente, você vai fazer uma infecção cruzada, ou seja, micro-organismos da cavidade oral sua vão passar para a pele do cliente que está sendo tatuada. E se isso vai criar grandes problemas ou não, vai depender de inúmeros fatores e um deles é de como a imunidade do seu cliente está. Mas uma coisa muito importante para você entender é que dentro da nossa boca existem bactérias e micro-organismos vegetativos. E o que são bactérias vegetativas? Bom, então primeiramente a gente tem que entender como que é o ciclo de vida das bactérias. Existem vários tipos de bactérias, existem as bactérias vegetativas e as não vegetativas. Então eu vou falar um pouquinho para você como é o ciclo da vida de uma bactéria não vegetativa. Então, ela cresce devagar, a colônia dessas bactérias, ela vive pouco e morre rápido. Já as bactérias vegetativas são bactérias extremamente agressivas, que têm crescimento rápido, vida longa e morte lenta. Então o ciclo das bactérias vegetativas ele é muito mais perigoso, sem contar que elas se proliferam em grande quantidade em pouco tempo. E na nossa boca, na nossa cavidade oral, está lotado de bactérias vegetativas. Então, quando um tatuador atende você, ou se você, tatuador, atende sem máscara, você está sim fazendo uma contaminação, fazendo uma infecção cruzada entre a sua boca e a tatuagem do seu cliente. Portanto, é muito importante entender de biossegurança. Ah, Renan, mas eu não gosto de máscara, eu me sinto feio de máscara e eu não vou usar. Você não tem o direito de escolha. O uso de máscara é obrigatório, não é preconizado. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, os órgãos que determinam quais são os EPIs e quais são os procedimentos que tem que ser feito durante uma tatuagem para que se minimize o risco de infecções cruzadas, contaminações cruzadas e até mesmo contaminações endógenas, eles não permitem fazer tatuagem sem máscara. O uso de máscara, eu vou dizer de novo, é obrigatório. Então, se você não usa a máscara durante um procedimento de tatuagem, seja lá porque você acha
que não precisa, ou porque você acha que você não fica bonito com máscara, ou porque você acha que não tem fiscalização, não importa. Você não utilizar a máscara durante o processo da tatuagem, você está infringindo uma lei sanitária. Infringir uma lei sanitária é crime. Inclusive, pode ser penalizado por detenção. Então, infringir uma lei sanitária é crime. E aí, se vai ser multa, se vai ser lacrado o estúdio, se você vai responder um processo de prisão, vamos dizer assim, vai depender das irregularidades encontradas naquele ambiente ou no processo que você está fazendo. Então, tatuar sem máscara é crime. E aí, imagina você vivendo de tatuagem, levando a vida dos seus sonhos, ganhando bem, tendo tempo para sair com a família, com os amigos, fazer o que ama, trabalhar com o que gosta. E aí, você sofre uma fiscalização, você está tatuando sem máscara, você leva uma multa aí de R$3.500, R$7.000, enfim. Ou você tem o seu estúdio lacrado. Já imaginou que vergonha para você, perante seus clientes, você ter o seu estúdio lacrado? Pior ainda, responde um processo por crime contra a saúde pública, responde um processo por infração sanitária, crime sanitário por não seguir uma lei. Então, realmente, se você é um tatuador e quer seguir de maneira correta, quer ser um profissional, você tem que aprender biossegurança. Você tem que saber as regras básicas de biossegurança. E uma das regras básicas é a utilização de máscara. E aí vem uma situação muito interessante. As pessoas acham que basta colocar uma máscara que está correta. E aí eu venho trazer para vocês que a informação está completamente errada. Existe a máscara certa, existe o jeito de colocar essa máscara certa, existe a ordem para colocar essa máscara certa. Então, durante a pandemia, utilizou-se muitas máscaras de pano, porque até as máscaras descartáveis começaram a ter um valor surreal, extremamente alto, e também porque o pessoal começou a fazer máscara personalizada. Então, não é raro eu ver em perfil de tatuadores usando máscara de pano. A utilização da máscara de pano é proibida. Então, a utilização de máscara de pano é completamente proibida. Por quê? Porque a legislação é muito clara. Tem que ser usado máscara descartável de uso único. Então, você não pode colocar uma máscara descartável e ficar o dia inteiro atendendo todos os seus clientes. E você também não pode utilizar uma máscara de pano. Então, existe uma regra. Além disso, existe um jeito correto de colocar essa máscara, um jeito correto de tirar essa máscara. E eu ainda vou comentar aqui, ó, nessa aula para você aprender tudo sobre a utilização de máscara. Então, primeiramente, a máscara tem que ser uma máscara descartável de uso único. Então, começa por aí. Hoje em dia, as máscaras já baixaram muito de valor e elas estão aí na faixa dos 15 aos 35 reais, mais ou menos. Tem alguns lugares que você acha um pouco mais barato, outros lugares que você acha um pouquinho mais caro, mas não foge disso. Então, tem que ser máscara descartável de uso único. Essa máscara, ela tem que ser colocada antes de você montar a bancada. E quando eu digo montar a bancada, não é colocar os materiais sobre a bancada, mas sim abrir a caixa abrir o envelope, né, da agulha, abrir o envelope da biqueira, montar a sua máquina. Então, a máscara tem que ser colocada no rosto antes de você abrir os produtos que são descartáveis, os produtos que estão esterilizados, os produtos que também tem que ter registro da Anvisa, tá bom? Então, não pode sair por aí comprando qualquer tipo de agulha, qualquer tipo de biqueira sem registro da Anvisa, mas isso é assunto para outra aula, mas vamos voltar lá. Então, primeiramente, você coloca a máscara e depois a luva. E por que segue esse padrão? Primeiro a máscara e depois a luva. Porque se você colocar a luva primeiro, quando você levar a máscara no seu rosto, a mão, a luva no caso, vai ficar contaminada com a sujeira do seu rosto.
Então primeiro você põe a máscara, depois você veste a luva, porque daí essa luva vai estar limpa, que é onde você vai tocar o seu cliente. É a luva que você vai usar durante o procedimento. Então primeiro a máscara, depois a luva. Ao final do processo de tatuagem, a gente deve tirar o cliente da maca, aí tem toda uma sequência, um passo a passo para fazer, né? Depois que a gente tirar o cliente da maca, depois que a gente começar a desembalar, e tem que começar a desembalar pela maca. Depois que a gente tirar esse cliente da maca, depois que a gente desembalar a maca, depois que a gente tirar as agulhas e os pérfuros cortantes e jogar todos eles na caixa de pérfuro cortante, depois que a gente desembalar tudo, a gente desmontar toda a bancada, a gente primeiramente vai tirar a luva e depois a máscara. Então quando a gente vai montar, abrir as agulhas, abrir as biqueiras, montar a máquina, é primeiro a máscara, depois a luva. Quando a gente vai desmontar, a gente desmonta tudo com máscara e luva. Terminou de desmontar tudo, ou seja, a hora que eu vou ou passar um cell up e um no plástico, ou colocar um plástico filme, ou colocar uma pele artificial na tatuagem do meu cliente, tirar foto, entregar os cuidados pós-tatu para esse cliente. Nessa hora eu tiro a luva e depois a máscara. Então é exatamente assim que tem que ser feito, nessa ordem, sem pular e sem inverter. Ah, Renan, mas eu uso óculos, não dá para usar máscara. Bom, dá sim. Primeiramente, existem no mercado produtos para você utilizar nos óculos de mergulho. Produtos esses que vão fazer com que não embace o seu óculos. Então você pode comprar nessas casas de esporte e passar no seu óculos. Segundo, se você trouxer a sua máscara, ela tem um ferrinho, né? A maioria das máscaras. Se você trouxer essa máscara bem aqui, próximo dos seus olhos, dobrar o ferrinho, colocar o óculos um pouquinho para frente desse ferrinho, não vai embaçar. Então eu mesma uso óculos e eu consigo tatuar com óculos sem problema algum. Então não tem desculpa para não usar máscara. E tem um detalhe muito grande. Será que todos precisam usar máscara? Sim, todos precisam usar máscara. Então não importa se o tatuador tem 1 milhão de seguidores ou se o tatuador tem 2.000 seguidores, os dois trabalham com tatuagem. E durante o processo de tatuagem, o uso de máscara é obrigatório. Então todos os tatuadores precisam trabalhar de máscara. É obrigatório. Obrigatório. Então, segunda coisa, será que é para você que está iniciando? Será que essa informação que eu estou trazendo aqui serve para você que está iniciando? E serve muito. Porque uma coisa muito ruim é a gente tirar vício. Então, se você começar da maneira errada, provavelmente para tirar o vício de você não usar máscara, vai ser muito mais difícil do que você já começar utilizando máscara. Então, se você começa da maneira certa, você vai acabar da maneira certa. Isso é em tudo. Ah, Renan, mas eu não gosto de máscara, eu não vou usar máscara. Parece uma criança, parece um bebê chorão falando. Adultos fazem o que precisa ser feito. É obrigatório usar máscara? Eu escolhi ser tatuador, tatuadora, eu vou usar máscara. É uso obrigatório? Eu vou usar. Se eu sou adulto, se eu escolhi isso como profissão, se eu estou trabalhando com o que eu amo, eu vou usar, eu vou seguir a lei. Até porque não tem motivo nenhum para a gente não seguir a lei. Quem não concorda com as leis brasileiras deveria mudar do país. Caso contrário, você tem que seguir a legislação. Também não é uma escolha seguir uma legislação, é obrigação. E detalhe, no Brasil a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Então é obrigatório você saber toda a lei que rege a sua profissão. Então, adultos fazem o que precisa ser feito. Precisa colocar uma máscara na cara? Precisa colocar uma máscara no rosto? Preciso ter uma máscara cobrindo essa cavidade oral aqui, cobrindo nariz e cobrindo boca? Eu vou colocar essa máscara, eu vou usar a máscara, todos os procedimentos que eu fizer, todas as tatuagens que eu fizer, independente se são pequenas, se são grandes. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. E você já é um adulto. Você está querendo entrar no mundo da tatuagem. Você já está no mundo da tatuagem. Muitas vezes você já é um tatuador renomado. Você já é um tatuador premiado.
e tá lá no meio de convenções às vezes, ou até mesmo no seu Instagram, sem máscara, achando bonito estar sem máscara. Não usar máscara e ainda postar que não usa máscara e ainda brigar porque não quer usar máscara é a mesma coisa que infringir qualquer outra lei e falar eu não concordo. É a mesma coisa que você ir na casa de alguém, roubar essa pessoa, furtar essa pessoa e falar eu não concordo que eu não posso roubar. Então o uso de máscara é obrigatório, adultos fazem o que precisa ser feito e você vai fazer o que precisa ser feito. Porque você quer ser um tatuador profissional, você precisa ser um tatuador profissional. Ah, Renan, mas não tem fiscalização. Eu conheço tantas pessoas que não usam máscara, não tem fiscalização, vai ter justo comigo? Bom, a fiscalização não tem pernas, vamos dizer assim, não tem fiscais para percorrer todos os estúdios de tatuagem que existem no Brasil. Hoje, com MEI, legalizados, nós temos mais de 24 mil estúdios no Brasil, sendo que isso corresponde a apenas 25% dos estúdios totais do Brasil. Então, infelizmente, não tem fiscal para fiscalizar todos os estúdios, mas quer dizer que se você não for fiscalizado, você vai aprontar? Você vai fazer uma coisa que é ilegal? Quer dizer que sempre você tem que ser fiscalizado para você fazer o correto? Nós temos que ter ética, nós temos que trabalhar realmente dentro da lei e com o certo, independente se a gente está sendo fiscalizado ou não. Nós temos, acima de tudo, que ter caráter, e caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Então não importa se eu vou ser fiscalizado, se eu não vou ser fiscalizado, importa que eu vou fazer o certo. E esse tem que ser o pensamento de quem quer trabalhar com tatuagem profissionalmente. Nós temos que respeitar a legislação, nós temos que respeitar a saúde do próximo e nós temos que cuidar da nossa saúde. E um detalhe muito grande, existe a fiscalização. Já imaginou? Você está vivendo lá o seu mundo dos sonhos, você está vivendo tudo que você sempre sonhou para você. Aí baixa uma fiscalização da vigilância sanitária, você não pode se negar a abrir a porta, por lei você tem que abrir a porta, tem que deixar eles entrarem e eles podem mexer em tudo que está dentro do estúdio, inclusive pedir para ver bolsa, mochila e tudo mais. E não vou deixar, não tem problema. Eles chamam a polícia e conseguem um mandato e vão olhar do mesmo jeito, tá bom? Porque na hora que o fiscal está fazendo a fiscalização, ele é autoridade máxima naquele estabelecimento. Caso vocês não saibam, eu trabalhei por 7 anos dentro da vigilância sanitária. E muitas vezes ainda presto serviço para serviços que envolvam vigilância sanitária, Anvisa, tiro muito alvará de vários estúdios, presto assistência para estúdios de tatuagem, dermopigmentação, piercing, assim por diante. Então a fiscalização existe sim, e cuidado, você pode até ser preso dependendo do jeito que você levar o seu estabelecimento. Para você entender como é importante você saber biossegurança, eu estava dentro da vigilância sanitária e a gente recebeu uma denúncia para a gente ir no estúdio de tatuagem por falta de higiene. Chegando nesse estúdio de tatuagem, que estava localizado no centro da cidade de Campinas, quando a gente chegou lá, o estúdio estava muito limpo. Só que realmente esse tatuador estava fazendo uma tatuagem sem máscara, e tatuar sem máscara é crime, é infração sanitária e é crime, e pode ter uma detenção de 1 ano a 2 anos sem fiança, dependendo da gravidade que o fiscal encontrar na hora. A gente chegou lá, o estúdio realmente estava muito limpo, ele estava tatuando sem máscara e minha supervisora falou, é crime isso, né? Vamos chamar a polícia e tal. Eu falei, mas coitado, às vezes ele não sabia, né? No Brasil a gente não pode alegar que a gente desconhece a legislação, isso faz parte da legislação brasileira, que a gente não pode alegar que a gente desconhece algo, mas enfim, falei pra minha supervisora, olha, vamos dar uma chance pra ela. Falei, tá bom, vamos lá conversar com ele, olha, você não pode tatuar sem máscara. Nossa, eu não sabia, achei que só a luva era obrigatório e tudo mais. O cara que me ensinou falou que era só a luva. Então vocês vejam como o erro já começou com quem ensinou ele. A gente orientou ele, falou, nossa, desculpa, eu não vou fazer mais isso. E ele falou, mas espera só um pouquinho, que eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de seguir a legislação. Entrou em algum lugar lá que a gente não viu onde era, porque era um corredor, e voltou com um calhamaço de folha assim, ó, gigantesco. Com esse calhamaço ele entregou na minha mão e falou, olha, tá aí todas as autorizações para tatuar menor de 18 anos. E aí não teve o que fazer, realmente ele saiu detido de dentro do estúdio. Não faz muito tempo,
ocorreu a prisão de uma biomédica que fazia procedimentos de tatuagem, piercing, dermopigmentação e usava tinta sem registro da Anvisa e estava atendendo o paciente sem máscara. Então assim, fiquem atentos, porque a fiscalização existe e ela pode trazer muito prejuízo para você. E eu não estou falando só de danos materiais, não. Eu estou falando de danos psicológicos, porque você já imaginou o seu nome lá no jornal, você sendo preso, multado, a sua vizinhança olhando para você falando, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? O que será que aconteceu? Você perdendo uma parcela grande dos seus clientes. Então é muito perigoso isso e você tem que fazer o correto. E o correto é muito simples de fazer, né? Se falasse assim, não, olha, você tem que comprar máscara, para você comprar máscara você tem que se deslocar para outro estado dirigindo, máscara é extremamente caro, nossa, máscara me machuca, máscara, enfim, não, pelo contrário, é uma coisa que protege a sua saúde e a do seu cliente. Então use máscara e seja profissional. E uma coisa muito importante é que usar máscara vai te diferenciar. Você vai se tornar um tatuador diferenciado, porque infelizmente hoje 80% dos tatuadores não utilizam máscara. Então você utilizar máscara, você vai chamar a atenção do seu cliente para algo diferenciado. Eu me lembro como se fosse hoje o Ricardo, ex-aluno nosso, que trabalhou com a gente um bom tempo, virou até professor aqui no Angels, depois ficou sendo nosso tatuador. Ele foi trabalhar em outro estúdio, ele mudou, né, de estado, foi trabalhar em outro estúdio, e aí ele estava lá tatuando de máscara, e o cliente perguntou para ele, por que você está usando máscara e o dono do estúdio não está usando máscara? Ele falou, porque é uso obrigatório. Aí a pessoa foi tomar satisfação com o dono do estúdio. Ué, mas como assim? Ele está usando máscara e você não está, e é uso obrigatório. Por que você nunca usou máscara em mim? Então as pessoas reparam. Aqui no nosso estúdio, atualmente, nós somos em 13 tatuadores. Todos ex-alunos do Angels. Todos com 100% de biossegurança. A gente sempre é elogiado por médicos, por dentistas, por profissionais da área da saúde, por profissionais inclusive da Anvisa e da Vigilância Sanitária. É constante o elogio, nossa, lá tem muita biossegurança, nossa, lá é um lugar extremamente limpo, nossa, todos os tatuadores lá cuidam realmente da minha saúde, nossa, por que você embala tudo? Nossa, eu nunca tatuei com alguém que embalasse a máquina, o clipcore, como que vocês fazem tudo isso e ninguém faz? A gente só faz o que é obrigado em lei, então a gente não está fazendo nada a mais. A gente não está sendo os heróis, a gente não está sendo super-herói, a gente não está sendo a pessoa que é chata, vamos dizer assim, quer usar biossegurança extra para se aparecer. Não, a gente só está fazendo o que está em lei, a gente só está fazendo o que é obrigatório e chama a atenção muito dos nossos clientes. Se vocês forem ver, milhões, mas milhões de clientes elogiando a biossegurança, a limpeza e a conduta dos nossos profissionais, exatamente por causa disso, porque nós temos biossegurança impecável. Desde a hora que a gente atende o cliente até a hora que a gente desmonta a bancada, a nossa biossegurança é impecável e a gente segue todas as regras. Então isso vai diferenciar você no mercado, vai fazer com que você possa cobrar mais pelo seu produto, porque você é diferenciado. O cliente dá valor à biossegurança e dá muito. Uma vez eu me lembro que uma cliente chegou para a Thalita Trivelato, que é uma das tatuadoras aqui do estúdio, e falou: nossa, Thalita, por que você faz isso? A Thalita respondeu: nossa, Thalita, por que você faz aquilo? A Thalita respondeu, e depois a cliente virou para ela e falou: olha, parabéns pela sua conduta, parabéns pelas suas explicações, porque eu sou da Vigilância Sanitária, já trabalhei diretamente para a Anvisa e eu estou de boca aberta com os cuidados que você teve durante a montagem da minha bancada, durante a desmontagem, durante a explicação para mim e os cuidados com biossegurança. Então isso é muito gostoso você ser reconhecido pelo que você faz, você ser valorizado pelo que você faz. Então isso muda tudo, não muda só o seu reconhecimento, mas muda o valor
que começam a dar no seu trabalho. Então, se pega dois tatuadores, eles tatuam praticamente iguais. Um tem a biossegurança completa e o outro não tem a biossegurança completa, uma hora ou outra esse que não tem a biossegurança completa vai perder mercado. Vai perder mercado, porque cada vez mais os clientes procuram ambientes cleans, ambientes que lembrem clínicas. Clínicas, que eu digo, quando eu digo clínicas, é ambientes que tenham uma limpeza, uma biossegurança completa e que realmente valorizem a vida deles. Então é isso, usem biossegurança completa sempre e diferenciem-se no mercado. Sejam tatuadores profissionais, levem a profissão de vocês a sério e evitem, né, complicações, tanto para os seus clientes quanto para você. Não era tatuador, né? E aqui eu aprendi tudo que eu não sabia, que era questão de desmontagem, montagem de máquina, regulagem de máquina, que eu tinha muita dúvida, na verdade tinha todas as dúvidas. Biossegurança, que é muito importante, a galera não dá importância aí fora. E tatuar, desde o decalque até a tatuagem final. E tô muito feliz, hoje eu tô terminando aí, ó, o certificado. Eu sou tatuadora há 8 anos, me formei na escola Angels Tattoo. Graças ao que eu aprendi na Angels, eu consegui ter sucesso nos Estados Unidos, porque eu aprendi do jeito certo, da biossegurança correta, do procedimento de tatuagem correto e a forma certa de fazer as coisas. Então eu preciso da segurança, preciso da biossegurança, anatomia, e aí eu falei com a minha namorada, eu falei, precisamos passar isso no cartão, e depois a gente vê o que vai dar. É tão notório que quando eu comecei a tatuar nos clientes, e fui mudando depois do curso, tá, isso, eles foram percebendo, me perguntando, mas por quê? Eu nunca vi isso, ou então algumas coisas já são tatuadas. Não tem nada a ver. E eu acho legal, sabe, esclarecer. Por que não fizeram comigo, né? Essa é a verdade. O meu medo de machucar alguém, ou então, é na pele, cara, isso não sai. Então eu comecei, precisou outra forma de estudar. Eu não conhecia, eu não conhecia nada. Quando eu falo nada, não sabia máquina, nome de máquina, não sabia agulha, não sabia nada. Primeira pele artificial dele, pessoal. Olha isso aqui. Isso era pra ser uma estrela da vida, tá? Uhum. Suando frio, então travando a mão o máximo possível. E fiquei estudando isso, fui tentando, tanto que na própria pele tem vários outros